E aí a gente chega num assunto que é super polêmico, né? O pessoal sempre quer saber, né? O pessoal, as administradoras, os moradores, os próprios síndicos sempre querem saber, mas e aí, qual é o salário de um síndico? Quanto ganha um síndico, né? E assim, tem vários estudos, né? Tem várias pesquisas de mercado que mostram, né, que existe uma média, existe um valor de referência. Entretanto, o que vale a pena frisar aqui para nós, aqui, né, para vocês que estão nos assistindo, é que, pelo menos até a data de hoje, não existe na legislação um valor estipulado mínimo, né, um teto ou uma base para o valor do salário de um síndico. Então, isso vai variar de acordo com uma série de características, né? Marcos, se quiser até, acho que complementar sobre essas características, você fala com síndico, com administrador, todo dia, né? Então, com certeza, você tem essa visão aí para explicar para o pessoal também. Legal. Hoje existem basicamente duas grandes diferenças, né, de síndicos. A primeira delas é o síndico morador. Então, é aquele síndico que mora no condomínio e ele se voluntaria para ajudar na gestão. Esse é um primeiro profissional. Um segundo formato são os síndicos profissionais, que focam, né, normalmente 100% do seu tempo, da sua dedicação, em se especializar naquele ramo, né? São síndicos profissionais. Então, existem essas duas separações. Eu vou entrar em detalhes no síndico morador, tá? Para falar um pouquinho sobre salário. Quando um síndico ele é um morador, existem uma série de negociações que podem acontecer. E tudo isso, normalmente, está previsto no regimento interno. Ou ele é definido em assembleia e depois o regimento interno é atualizado. Então, uma primeira possibilidade, o síndico morador de um condomínio pequeno, de um condomínio que tem uma taxa condominial de R$ 300. E os moradores entendem que esse síndico ele vai precisar fazer pequenas atividades, como analisar um balancete, assinar e aprovar, e, quem sabe, contratar um fornecedor ou outro, 2 ou 3 atividades. Esse síndico ele pode negociar a isenção da sua taxa condominial de R$ 300, porque ele vai dedicar uma quantidade de horas pequena e ficou justo, tanto para os moradores que vão arcar, né, com essa diferença, como para o síndico que vai dedicar poucas horas ali no condomínio. Mas tem aqueles condomínios que são maiores, né, que esse profissional, que essa pessoa que mora ali no condomínio, pode ser que dedique mais horas para poder atender esse condomínio e resolver todas as questões que são necessárias. Mas isso vai ser negociado numa assembleia de condomínio ali normal. Então, existe essa primeira característica, né, de uma possível isenção da taxa condominial, né, ou um valor negociado que vai estar incluso na taxa condominial como um salário, abre aspas, um salário, um valor que esse profissional vai receber. Esse é um primeiro formato. O segundo formato é o síndico profissional. Normalmente, ele já possui uma empresa, um CNPJ, vai ter um contrato de prestação de serviço, e isso não vai ser necessário ter no regimento interno do condomínio, porque vai ser uma prestação de serviço. Então, o condomínio lá viu a necessidade, ó, não podemos ter um síndico profissional, não temos ninguém aqui que pode, um síndico morador, perdão, que pode nos ajudar. Vamos contratar uma empresa especializada para fazer a gestão do nosso condomínio, para cuidar da sindicância. Legal. Faz os orçamentos, chama essas empresas, e essas empresas vão formatar um contrato, né, que faça sentido para ambas as partes, tanto para as condições financeiras do condomínio, como também o valor lá solicitado por essa empresa, né? Então, existem esses dois âmbitos. O que é melhor, o que é pior, depende da necessidade do condomínio, das pessoas, dos profissionais, das empresas que o condomínio está contratando. Agora, sobre valores, né? De volta, depende. Por quê? A região que esse síndico profissional vai atender, né, ou que esse condomínio está pré-estabelecido, de quantas unidades esse condomínio possui. O exemplo que eu dei aqui de um condomínio pequeno, R$ 300 para um síndico morador resolve. Mas em um condomínio de 400 apartamentos, com churrasqueira, salão de festas, piscina, seguro, colaboradores, a complexidade é muito maior, como consequência, o trabalho que vai ser exercido naquele condomínio é muito maior. Outro ponto que conta também é a experiência, o know-how. Existem empresas de síndicos profissionais que têm uma excelente bagagem, com equipe, com assessoria jurídica,
com a equipe de análise de contratos, auditoria, né? Tudo isso conta na hora de estipular esses valores. E também os diferenciais que essas empresas entregam. Então, tem empresas e síndicos profissionais, por exemplo, que já estão um passo à frente, que possuem um sistema, que chega numa assembleia de condomínio para ofertar os seus serviços e fala, pessoal, a nossa gestão é toda automatizada. O atendimento de chamados dos moradores por um aplicativo, resposta de até 1 hora. Isso vai estar em contrato e o aplicativo é gratuito para vocês. Então, consegue entender que varia conforme os serviços ofertados, regiões, a quantidade de unidades e a experiência que essas empresas de síndicos profissionais possuem? Mas eu vou dar um exemplo aqui de onde, de condomínios aqui da minha região e de onde eu moro, tá? O meu condomínio, ele tem por volta de 390 apartamentos e o meu síndico foi combinado, foi aprovado em assembleia, que ele receberia entre 4 a 5 mil reais. Então, para ter uma noção, estou em Curitiba, numa região 20 minutos do centro, tá? Então, isso pode variar. Meu condomínio ele é grande, tem piscina, tem churrasqueiras, tem profissionais aqui dentro, jardineiros, porteiros, não é portaria remota. Então, com esse exemplo que eu estou dando aqui, nessa faixa de 4 a 5, num apartamento, num condomínio de 390 apartamentos, já dá para ter uma noção, né, da complexidade do que tem aqui e de quanto um síndico recebe. Mas lembrando, esse é o meu condomínio, esse é o meu cenário, né, de onde eu moro. Tudo vai variar desses fatores que a gente comentou aqui anteriormente. Legal. E um fenômeno, né, que nós aqui no Rio Condô a gente acaba percebendo, a gente acaba vivenciando e, puxa, nos deixa muito felizes, né, é que muitas vezes o síndico, ele acaba sendo síndico por necessidade, né, então ele é um síndico morador ali, de repente abre uma assembleia ou o síndico renunciou, né, alguma coisa assim, e precisa de alguém para resolver ali as situações, né. E aí vai lá o morador, acaba se candidatando a síndico, não tem ninguém para, né, que acaba não querendo assumir as responsabilidades, você vai lá, assume a responsabilidade e você descobre um excelente negócio, né? Você acaba descobrindo que você tem prazer em fazer aquilo, em prestar contas, né? Em conseguir fazer a comunicação entre todo mundo para resolver os problemas. E aí você, no final, acaba sendo um síndico morador quase oficialmente, né, do condomínio. Faz mais uma assembleia, acaba virando um síndico oficial, e aí o tempo vai passando e acontece muito dos síndicos, né, nessa situação, eles quererem automatizar as coisas, eles quererem melhorar, aperfeiçoar, porque, pô, a última gestão não conseguiu, então eu quero fazer a diferença. E aí eles buscam uma tecnologia, como é um aplicativo, um software, chegam até aí o Condô, a gente coloca, nossa, resolve boa parte de tudo o que nós falamos aqui, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas resolve tudo que nós falamos aqui, e aí esse síndico, ele olha, né, para toda essa automatização, para tudo isso que está sendo feito, e fala assim, caramba, era tão difícil antes, agora está tão fácil fazer, que eu posso até atender o condomínio do lado, né? E ele acaba atendendo o condomínio do lado, e pega mais um, e pega outro, daqui a pouco está atendendo até em outras regiões, outros bairros, outros municípios, né? E ele acaba virando o quê? Uma administradora de condomínios, né? Então, é muito comum, a gente vê muito isso, né? Que quando se coloca tecnologia e ferramenta, a gente acaba automatizando esses processos, né? Claro que com o profissionalismo, né, do síndico, com a busca de treinamentos, certificados, né, e tudo mais, ele também consegue ter esse crescimento. Então, é um fenômeno muito legal que acontece, a gente fica muito feliz em assistir, né, isso acontecendo.